Buenos dias. Hoje eu tô lá Pablito para fazer um vídeo aqui muito legal para vocês, muito importante aí para sua vida matemática, principalmente para provas, né, Enem, essas coisas. E hoje, vocês podem ver que tá ventando, a gente está ao ar livre e vamos falar um pouco sobre frações. Frações são muito importantes. Especificamente, a gente vai falar sobre soma e subtração, multiplicação de fração. Eu, no começo desse ano, quando estava estudando para as provas, eu percebi que eu não sabia mexer direito com fração, eu tinha dificuldade, não sabia quando eu fazia MMC, essas bobagens aí que a gente aprende a fazer na escola. E hoje a gente vai saber quando fazer e outros jeitos de somar, subtrair fração, sem ser por essas coisas chatas de MMC, tranquilo? Então bora lá falar um pouquinho sobre fração. Então, o que é fração? Às vezes a gente esquece, mas fração não passa de uma divisão. Você está dividindo ali dois números, você está escrevendo uma divisão de outra maneira. Quando a gente entra na escola, a gente aprende a escrever divisão, né? Vou colocar aqui letra, mas só para ilustrar. A gente vai dividir A dividido por B, né? A gente faz assim, A dividido por B. Só que se você escrever A sobre B, né, uma fração A sobre B, é exatamente a mesma coisa, só mudou ali a simbologia. Mas está exatamente escrevendo a mesma coisa. Se você escrever assim também, A dividido por B é a mesma coisa. Se você escrever também A dividido por B, tudo a mesma coisa, galerinha. Pode parecer isso um pouco óbvio, mas às vezes a gente esquece disso, não pensa nisso e faz umas gafes aí, umas bobeiras. Então vamos lá, vamos bater um papo aqui sobre frações. Então vamos lá. Vamos primeiro, né, quando que a gente vai usar o MMC, essas coisas que a gente aprende na escola? MMC a gente usa quando a gente tem subtrações ou adições de frações que tem o denominador diferente. Denominador é o número de baixo da fração, tá? Então a gente usa, né, o MMC quando a gente tem os denominadores diferentes numa soma ou subtração. Por exemplo, se a gente está somando aqui, vamos colocar aqui, ó, meio mais, sei lá, 1/4, vai, meio mais 1/4. Como é que a gente faria isso da forma chata que a gente aprendeu na escola? A gente faria o MMC entre 2 e 4. Então faremos aqui o MMC entre 2 e 4. Como é que faz daqui? A gente divide primeiro por 2 aqui. 2 dividido... Ai, ó, caiu até a lousa, pelo amor de Deus. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2, 2. E esse 2 agora, a gente continua isso daqui. Dividir por 2 de novo, 2 vai dividir por 2 vai ficar 1. E esse 1 a gente copia porque a gente já chegou no 1, né? Tá caindo aqui, pelo amor de Deus. Tá, tranquilo. Então, o que a gente faz aqui, ó? Qual é o seu MMC? 2 vezes 2, 4. Então, esse é o MMC da nossa conta, né? Esse é o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores 2 e 4. Então, a gente colocaria aqui, ó, o 4 que a gente achou aqui embaixo. E o que a gente faria? É aquele negócio de divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Então, a gente vai fazer isso. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, temos 2 aqui. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 1, 1. Então, temos 1 aqui. Então, a nossa resposta aqui, né, a soma dessas frações daria 2 mais 1, 3 sobre 4. Então, 3 dividido por 4. Não é muito difícil de entender, né? A gente fez o MMC aqui, resolveu a continha. Não parece muito difícil de fazer, mas pensa aqui comigo. Vamos refazer isso aqui de uma forma pensando em vez de decorar como é que a gente faz um MMC. Vamos lá, vamos fazer de uma forma mais inteligente. Como é que a gente pode fazer isso daqui? A gente vai fazer exatamente a mesma conta. 1 sobre 2 mais 1 sobre 4. Só que o que a gente pode pensar, galerinha? É uma coisa muito interessante que você tem que ter na sua cabeça. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda. Vamos lá. O que acontece se você multiplica qualquer número por 1? O que acontece? Nada, né? Você multiplica um número por 1, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, se a gente multiplicar esses dois números aqui por 1, nada muda. Mas eu vou te perguntar outra coisa, tá? Vamos lá. Quanto que dá isso daqui, ó? 2 sobre 2. Qual é a resposta? 1. 1. A gente chega à conclusão rapidamente que qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, certo? Então, pensa comigo. Se multiplicar por 1 não muda nada e 1 é igual a 2 sobre 2, se a gente multiplicar por 2 sobre 2 também não muda nada.
Concorda? Então, o que a gente pode fazer aqui de uma forma mais rápida? A gente tem que pensar assim, ó, eu não sei como é que a gente soma, subtrai frações com denominadores diferentes. Eu quero que eles fiquem iguais. Que número que eu posso multiplicar um desses dois denominadores para eles ficarem iguais? Aí você vai olhar, caraca, eu posso multiplicar esse 2 aqui por 2. Se eu multiplico ele por 2, vai ficar 4. Só que o que você não pode fazer? Você não pode multiplicar só embaixo, só o denominador da fração, porque senão você muda a fração. Concorda comigo? 1 sobre 2 é diferente de 1 sobre 4, que se você multiplicar só embaixo vai ficar 1 sobre 4. Então você tem que multiplicar em cima e embaixo dessa fração por 2. Aí você fala, mas Nicolas, pode isso? Eu multiplico em cima e embaixo pelo valor que eu quiser? Lógico que pode. Por quê? O que você está fazendo aqui? Ó? Você está multiplicando essa fração por 2 sobre 2. E quanto que é 2 sobre 2? 2 sobre 2 é 1. E multiplicar por 1 não altera o que a gente tem. Entendeu? E quando a gente multiplica frações, né, a gente multiplica aqui o de baixo com o de baixo e o de cima com o de cima. Denominador com denominador e numerador com numerador. Então, fazendo isso daqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais 1 quarto. E agora o denominador está igual. Denominadores iguais, o que a gente faz? A gente simplesmente copia esse denominador e soma aqui, nesse caso soma, os numeradores. 3. 3 sobre 4. Exatamente a mesma coisa que a gente tinha chegado antes. E foi de uma maneira muito mais simples. Você pode falar, mas Nicolas, demorou quase a mesma coisa. Mas galerinha, quando você tem essa ideia na sua cabeça, fica muito fácil, muito rápido de fazer as contas. Porque você tem essa ideia na sua cabeça. Você não precisa montar isso daqui, multiplicar pelo de baixo e dividir pelo de cima. Isso é um atraso para sua vida. Se você for fazer alguma prova, Enem, alguma coisa assim, você precisa de tempo. E juro para você, fazer MMC é uma coisa contrária de querer ganhar tempo, tá bom? Então tem essa ideia que você pode multiplicar qualquer fração em cima e embaixo pelo mesmo número. Porque se você está multiplicando pelo mesmo número em cima e embaixo, você está multiplicando com uma fração que é tipo A dividido por A. É um número X dividido por ele mesmo. E um número dividido por ele mesmo é 1. E de multiplicar por 1 não muda nada. Tranquilo? Então tudo bem. Vamos fazer. Esse daqui foi mamão com açúcar, porque esses números aqui é fácil de se multiplicar qualquer número. Você pensar em um número vezes 2 que vai dar 4. Então vamos pensar aqui em uma fração que seja mais difícil de enxergar alguma coisa, né? Vamos pensar em uma fração que seja mais difícil. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui. Vou continuar com esse meio, mais 1/3, vai. Mais 1/3. Aí você fala, azedou. Eu vou fazer o MMC porque azedou. Aí você faria o MMC aqui, como é que faria? MMC de 2 e 3, ó. Dividiu por 2, aqui fica 1. Não dá pra dividir por 2, divide por 3, aqui fica 1. 2 vezes 3, 6. Tô fazendo bem rápido. Vamos lá, então, ó. Botou o 6 aqui. Divide pelo de baixo, 6 dividido por 2. Multiplica pelo de cima, 3, 3 aqui. Mais, divide pelo de baixo, 6 dividido por 3, 2. Multiplica pelo de cima. 2 vezes 1, 2. Então, isso daqui vai dar 5 sobre 6. Fizemos aqui da maneira arcaica, mas fizemos relativamente rápido. Mas tudo bem, vamos fazer da outra forma pra gente ver como é que fica isso daqui. É 1/2 mais 1/3. Vamos fazer da outra forma para vocês entenderem que é bem mais simples. Ó. 1/2 mais 1/3. Vamos lá, a gente tem que pensar. Os denominadores são diferentes. Eu quero que eles fiquem iguais. Que número que eu multiplico eles aqui para eles ficarem iguais? Aí você fala, pô, Nicolas, tá difícil isso daí, mano. Não sei que número que eu multiplico. Pensa um pouco. Se você multiplicar esse por 2, por exemplo, vai dar 4 e não vai ficar igual aqui. Então você vai ter que multiplicar os dois lados por alguma coisa. Multiplicando os dois lados por alguma coisa, você vai conseguir resolver isso daí. Então vamos pensar, pô, o MMC, como é que eu pensaria rápido? Pô, se eu multiplicar vai aqui por 3 e multiplicar aqui por 2, eu vou chegar num número igual. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar aqui por 3 e lá por 2. Aqui 3 em cima, né? Tem que multiplicar pela mesma coisa dos dois lados. Então multiplicando aqui, ó. 3 vezes 1, eu tenho 3. 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Agora as bases estão iguais, a gente simplesmente soma aqui, copia o denominador, né? E soma os numeradores. 3 mais 2, 5. Aí você fala, mas Nicolas, para com isso, cara. Para com isso, tá bem mais demorado, tá bem mais difícil. Galerinha, confia, pelo amor de Deus, confia no que eu tô falando. É muito mais simples fazer desse jeito.
muito mais simples. Eu vou te dar 2 motivos para você fazer por esse jeito. 1, mais rápido. Você vai fazer as coisas muito mais rápido. 2, eu tô te ensinando a pensar. Eu tô te ensinando a pensar. Eu não tô te ensinando a fazer o MMC, que é uma coisa ali monótona, que você vai ficar fazendo sempre igual, que você aprendeu ali, não, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Não, eu tô te ensinando a pensar. Você vai olhar para uma fração e vai ficar pensando, pô, que número que eu vou multiplicar essas frações para elas ficarem com o denominador igual. E se você parar para pensar, você não tá deixando de fazer o MMC. Você tá fazendo o MMC aqui, ó. Tá fazendo na sua cabeça, cara. Você não tá mais escrevendo. Você parou de escrever o que você tá fazendo e tá fazendo tudo aqui. Então, não quer dizer que você tá mudando o jeito de fazer. Você tá começando a calcular de cabeça. Se eu pedisse pra você com 5 anos pra fazer essa conta aqui, ó. 2 mais 10, tá caindo tudo aqui, pelo amor de Deus. 2 mais 10, você ia fazer assim, ó. 2 mais 10. Ia começar, ia ver que não tem nem na mão, ia começar a contar no pé, ia chegar em 12. Então 2 mais 10, você ia chegar em 12, ia acabar chegando em 12. Se eu peço pra você fazer agora 2 mais 10, você fala 12, na hora. Então é a mesma coisa, quando você começa, aprende o MMC, você tem que escrever para entender o que está fazendo. Mas depois de um tempo, vamos conversar, a gente já é adulto o suficiente para fazer de cabeça. Tranquilo? Então essa é a ideia mais importante. Você pode multiplicar qualquer fração em cima e embaixo pelo mesmo valor, que você não altera o quanto essa fração vale. Tudo bem? Aí você fala, tá bom, tudo bem. Mas Nicolas, você fez exemplos bobos. Você fez exemplos que dá pra pensar de cabeça. Mas se eu tiver uma coisa muito mais difícil? Então vamos lá, vamos fazer aqui um pouquinho mais difícil. Vamos pensar um pouco. Aqui já tá um pouco mais difícil, né? São números um pouco grandes. Então eu vou te passar um macete pra quando você tiver aqui números grandes, não ter que fazer o MMC do jeito que a gente fazia antes. Vamos lá, eu vou te passar primeiro o macete. Como é que a gente vai fazer? Eu vou escrever aqui e você vai entender, ó. É assim, 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 ó. Que é isso, Nicolas? Vamos lá, ó. Como é que você faz isso daqui? Se você tem ali uma conta que você não consegue pensar de cabeça, que número eu vou multiplicar aqui para ficar igual, o que você faz? Você vai multiplicar o denominador de uma das frações pelo numerador da outra. Então, ó, 2 vezes 13, aí você vai escrever aqui, ó, 2 vezes 13, 26. De boa. 7 vezes 1 dá 7. Como tem o menos, você vai colocar aqui, 7. Agora, essa setinha aqui, você vai multiplicar esses dois aqui. Então, 2 vezes 7, 14. Certo? Quanto é que vai dar isso aqui, ó? 26 menos 7, 19. Sobre 14. 19. Sobre 14. Não tem como simplificar. Essa é a nossa resposta. Aí você fala, tá, mas por que isso daí? Eu não quero te passar uma forma mecânica de fazer. Eu quero te explicar o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fazia no MMC. Tá? Exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque, ó, eu vou te passar o bizu máximo. Se você tem duas frações, se você não consegue fazer o MMC ali e tá com preguiça de fazer todo o MMC, você pode multiplicar as bases dessas frações. Porque, pensa comigo, se você multiplica o denominador dessas duas frações, você vai fazer um múltiplo comum entre eles. Porque, por exemplo, se eu quero achar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4, se eu multiplicar 2 e 4, eu vou achar 8. Não é o mínimo múltiplo comum, porque o mínimo múltiplo comum entre eles é 4. Mas é um múltiplo entre eles. Então você vai chegar numa fração equivalente. Tranquilo? Então você pode sim multiplicar os denominadores dessas frações, né? Então você vai multiplicar eles aqui para já achar o MMC, entendeu? Então, em vez de desenvolver para achar o MMC, você pode multiplicar aqui e já jogar e depois continuar do jeito que a gente fazia, dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima. Mas como que funciona isso daqui que a gente fez aqui? Vamos lá. A gente está multiplicando esses dois aqui simplesmente por isso, porque a gente está fazendo um MMC fajuto, né? MMC, a gente não está achando o mínimo, a gente está achando um múltiplo comum entre eles. Então a gente achou, nesse caso, o múltiplo comum é o 14, que nesse caso é o mínimo, não tem outro múltiplo que seja menor que esse. Aí o que a gente fez, ó, 7 vezes 1, 2 vezes 13. Por que a gente faz isso? Porque, ó, pensa comigo, se a gente chegou no 14 aqui, quer dizer que a gente multiplicou essa fração por 2, ó, porque 2 vezes 7 é 14. E essa daqui, se a gente chegou no 14 também aqui no denominador, quer dizer que a gente multiplicou essa fração por 7, né? Porque a gente só multiplicou esses dois aqui, 7 vezes 2. Então, por que a gente multiplica esse cruzado? Porque a gente está multiplicando esse 7 por 2, tem que multiplicar o 13 por 2 também. Tá multiplicando 1 por 7, tem que multiplicar o 2 por 7, tem que multiplicar esse 1 por 7 também. Entendeu? Então por isso que a gente faz essa cruz aqui.
Então sempre que você tiver duas frações e você não sabe o MMC, você pode fazer esse esqueminha aqui. Multiplicar as bases e colocar embaixo. E multiplicar cruzado para você achar os valores que vão ficar aqui em cima. Aí, dependendo do sinal que tem aqui, você vai colocar ele igual aqui e vai chegar na resposta. Então é basicamente isso, é assim que você mexe com frações e entende fração. E o que eu mais quero deixar que você saiba, que você saia desse vídeo sabendo, é que se você multiplicar uma fração em cima e embaixo pelo mesmo valor, você não altera essa fração, porque você está multiplicando por 1 e multiplicar por 1 não altera a fração. Então tranquilo, essa foi a nossa trocação de ideia aqui sobre frações. Então, a próxima vez que você vê uma fração, tenta pensar e fazer um MMC de cabeça, porque você consegue, tranquilo? Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, fui.